boa tarde, seja bem-vindo a mais uma revista da semana. Temos connosco os nossos convidados, José Faustino e Silvério Cunha, para mais uma semana. Vamos então olhar para alguns dos temas em destaque. Vamos hoje começar pelo José Faustino com o tema das eleições europeias. Muito boa tarde. Ora, o Partido Popular Europeu venceu as eleições europeias, que no domingo terminaram nos 27 Estados-membros com 184 lugares, mais 47 do que os socialistas. José Faustino, o que pode querer dizer esta votação? Boa tarde. Não era previsível que o Partido Popular Europeu ganhasse as eleições. Eu, com toda a franqueza, portanto, numa análise correta disto, não há. Houve ali umas mexidas, não vale a pena agora entrar em pormenores, mas de qualquer modo o Partido Popular Europeu continua a ser o primeiro partido no Parlamento Europeu, o Partido Socialista e Social Democrata o segundo e os liberais o terceiro. Houve ali algumas mudanças, de facto, a chamada extrema-direita ou direita radical teve muitos votos, resta saber se os dois partidos mais radicais se juntam, se não se juntam. O que é facto é que parece que mais ou menos o negócio, se assim se pode dizer, estará feito no sentido de a senhora Ursula von der Leyen continuar à frente da Comissão. Fala-se no português António Costa para o Conselho Europeu e alguém do Partido Liberal para as relações internacionais. Portanto, será mais ou menos este repartir do poder. Isso quer dizer que fica mais ou menos as principais funções do Parlamento, da União Europeia nas mãos do centro, vamos assim dizer. Portanto, desde o Partido do Centro Democrático, portanto, dentro do Partido Popular, por exemplo, faço notar que, no Parlamento Europeu, os liberais estão ao meio, estão ao centro, onde devem estar, não à direita como em Portugal, estão entre o Partido Popular e o Partido Socialista. E é aí, nesse centro, que de facto está o poder. Em relação, não sei se quer fazer aqui uma pausa, se quer que eu continue, para dizer aqui sobre a questão dos resultados em Portugal. Vamos Ou então. Ouvimos o professor Silvério Cunha. Ouvimos primeiro então o professor Silvério melhor. Cunha e depois vamos então aqui aos resultados em Portugal. Professor Silvério, o que tem a dizer sobre estas votações? Pois, não há nada assim de muito especial para dizer por uma razão, porque na verdade, digamos, o epicentro, boa tarde antes de mais, peço desculpa, o epicentro, digamos assim, político no Parlamento Europeu permanece razoavelmente o mesmo. Das três famílias, aquela que sofreu um golpe mais duro foram os liberais. Os liberais perderam bastantes lugares, comparativamente. Depois há aquelas outras famílias, a esquerda, que só tem 37 deputados neste momento, que agrupa, aliás, o nosso PCP e o Bloco, penso eu. Os verdes também sofreram uma forte descida. E a chamada extrema-direita, que se agrupa em dois grupos, na verdade, no seu conjunto, claro, tem até mais que os liberais, no seu conjunto. Mas a verdade é que, como se sabe, são dois grupos que têm particularidades muito grandes e grandes diferenças, porque, inclusivamente, também se deve dizer que quando, por exemplo, o Reino Unido estava no Parlamento Europeu, os conservadores não estavam no Partido Popular Europeu, por exemplo, porque cada família política é constituída por partidos que estão próximos entre si ideologicamente, embora com algumas diferenças, mas ao mesmo tempo são partidos que têm, há partidos nestas ideologias que têm especificidades. Era o caso dos conservadores britânicos, por exemplo, que estavam sempre à parte e fundaram até um grupo que arranjava mais uns quantos deputados de outros pequenos partidos e tal, e estavam à parte. Depois também há ainda os não inscritos e os independentes, portanto, que ainda são bastantes, devo dizer, são ainda bastantes, ao contrário que se julga, são bastantes, portanto, são 720 deputados no conjunto, mas a verdade é que há sim uns grupos que são bastantes, portanto, mas seja como for, o epicentro, digamos, absoluto, PPE, o Partido Popular Europeu, os sociais-democratas e progressistas, como eles dizem, os socialistas e democratas europeus e os liberais, continuam a ter uma maioria absoluta,
Qual é o problema que se levanta aqui? E que eu queria chamar a atenção, digamos, numa primeira análise, digamos, global. É que houve partidos, digamos, houve aquilo que se pode chamar algum grau de indecisão até certo ponto nisto, porque as eleições que vai haver para os lugares e que o Parlamento Europeu, digamos, tem uma palavra a dizer, são eleições que são por voto secreto. E, portanto, geralmente sucede que os candidatos nem sempre têm os votos automaticamente dos partidos do seu grupo, inclusivamente. O Ursula von der Leyen tem inimigos no Partido Popular Europeu e, inclusivamente, no seu próprio partido alemão, na CDU alemã, que é uma coisa que pouca gente liga. Portanto, pode acontecer que ela não tenha até a maioria dos votos do PPE. Agora, se houver um entendimento entre o Partido Popular Europeu, os socialistas e democratas e os liberais, evidentemente que haverá uma maioria confortável para, digamos, garantir estes lugares todos e preenchê-los, digamos assim, pelo centro. Depois há algumas particularidades que eu gostaria, digamos assim, depois de abordar. Talvez não seja agora o momento, mas eu ia dizer que o caso da França, as diferenças que há na chamada extrema-direita, que teve diferenças muito curiosas, aconteceram coisas muito curiosas. Meloni subiu astronomicamente, Salvini afundou-se astronomicamente na Itália. Por exemplo, também queria dizer uma coisa que eu acho curiosa: os partidos de extrema-direita que estão a apoiar governos, em regra, desceram, e os partidos da extrema-direita que estão em oposição a governos subiram. A única exceção, por acaso, é o Chega, mas acontece que, por acaso, a regra foi essa. Até aqui em Espanha o Vox subiu relativamente às últimas eleições. Portanto, também há assim umas coisas. Mas isso nós podemos depois, enfim, há a crise francesa, como é evidente, que é uma crise muito grande, e, portanto, agora, digamos isto, vamos agora, vou a palavra de novo ao José Faustino, para depois podermos, enfim, falar um bocadinho mais do caso português. Mas eu acho que o caso europeu ainda merece ser um bocadinho esmiuçado aqui, porque, a meu ver, apesar disto parecer um lago que não sofreu tão grande modificação assim, há, no entanto, dois países, a França e a Alemanha, onde houve uma sacudida muito forte. Os sociais-democratas perderam muito na Alemanha. Na França, Macron foi esmagado, literalmente, dos dois lados, e porque o PS francês acabou por ter quase a votação de Macron, quando o partido só teve 1,7% das eleições legislativas, agora teve 15%, portanto é uma coisa que é enorme. E, portanto, eu julgo que há aqui problemas, porque a França e a Alemanha, queiramos ou não, continuam a ser o eixo franco-alemão, os dois grandes países, tirando o Reino Unido que já saiu, não é? Os dois grandes países que vão liderar a Europa. E aqui houve modificações de fundo que ainda vamos ver qual é a sua extensão. Eu ia tocar precisamente nesse ponto. Os partidos da direita radical cresceram em quase todos os países. Já, Faustino? Quase todos não. Não, vamos lá ver. Eu acho que há aqui um grande problema nos partidos e na política europeia e na comunicação social e em tudo. Vamos lá ver uma coisa. Há aqui, o professor Silvério Cunha disse bem, vamos lá ver, por exemplo, o caso de Itália. Temos a senhora Meloni, que tinha tido 6% outra vez e agora teve uma subida brutal. Exatamente. Ganhou? Na minha opinião, fazendo mal, porque acho que é desonesto, entre aspas, ser candidata e depois não ir, quando ela é primeira-ministra, foi a cabeça. Acho que isso é incorreto. Como acho incorreto as pessoas candidatarem-se, como aqui aconteceu em Portugal, e 2 meses depois serem candidatos ao Parlamento Europeu, quer dizer, também não é, vamos lá ver, não é como é que é dizer, o símbolo máximo da virtude. Apesar de tudo, não é transparente. Não é transparente, apesar de tudo, como nem sério, não é? Mas apesar de tudo, como o professor disse, e bem, eu estou de acordo, mas o que é certo é que a senhora Meloni teve de facto uma vitória e o Sr. Salvini teve uma derrota comparativamente, e são anti-extrema-direita, mas na prática também não são. Eles estão aliados por conveniência no mesmo partido, no mesmo governo. Em Itália pertencem a famílias diferentes da direita e da extrema-direita, que se fala, ou que se falou, em que se podem juntar ou não, isso ainda não está garantido, porque de facto há diferenças, não é? Porque há diferenças. Se calhar, dizemos assim, na Alemanha há um governo de coligação entre o SPD e os Verdes. Porquê é que os SPDs e os Verdes não estão ligados, por exemplo? Porque não podem, porque são coisas completamente diferentes. E aqui há uma tendência
que eu acho errada em tudo, se quer apontar o dedo a um prejuízo, tudo mal para a extrema-direita. Eu não estou a dizer que esteja bem, não os quero defender. Eu quero é que a luta seja leal no campo democrático e que a conversa seja correta nessa área. Portanto, não há... salvo melhor opinião, o professor Silvério Cunha pode ter outra opinião diferente, mas aparentemente não há nenhuma vitória da extrema-direita, não houve nenhuma direita nestas eleições, nenhuma derrota, digamos assim. Ora bem, ganhou não ganhou, mas perdeu 8%. Está bem, mas quer dizer, não há sim, mas o Salvini também perdeu e os outros... Certo, mas... não há uma coisa estrondosa, não há nada de estrondoso, não há nada de estrondoso. O senhor disse aí, os liberais perderam 21 deputados, salvo eu. Pronto, mas também não há nada de estrondoso, continuam a ser o terceiro maior partido, não há nada de estrondoso. Portanto, é com a normalidade dos resultados eleitorais com que nós temos que trabalhar. Portanto, a minha análise é essa, quer dizer, não houve nada de estrondoso, nem em vitórias, nem em derrotas a nível europeu. Agora, não sei como é que quer fazer, posso já avançar para as portuguesas, aqui para os resultados portugueses. Deixe-me só ver que o professor Silvério Cunha queria acrescentar. Outra coisa que eu achei também curioso. Não, eu acho, aliás, que o que é interessante aqui, a nível ainda global, é que, de facto, nós estamos num momento de facto de transição, onde os próprios partidos e famílias políticas vão ter que se, digamos assim, diferenciar um bocadinho mais para se perceber melhor o que vai acontecer. Por exemplo, eu vi há dias li um artigo de um politólogo americano bastante bom que veio propor uma nova categorização dos partidos no mundo, enfim, democrático, mas ao mesmo tempo essa categorização, curiosamente, implica depois uma divisão lá dentro que ainda não sabe de qual vai ser. Ele dizia assim, hoje em dia não se pode já falar de esquerda e direita. Hoje em dia, ele até quando falava do Parlamento Europeu, dizia, não se pode falar de esquerda e direita. Há, de um lado, os etnonacionalistas e do outro lado, os cosmopolitas. Agora, o que ele dizia a seguir era o seguinte, é que entre os cosmopolitas... Só que ele dizia, entre os cosmopolitas e dentro dos cosmopolitas e dentro dos etnonacionalistas, há diferenças. Por exemplo, vamos dar um exemplo do caso de Meloni e Salvini. Porque é que, e o caso AfD na Alemanha e o caso Renaissance Rassemblement National da Marine Le Pen. Por exemplo, a AfD, o líder da AfD, que foi afastado, aliás, pela própria AfD alemã, que teve uma... não é cosmopolita esse. Nada, é etnonacionalista, mas fez o elogio dos SS, do nazismo. A Marine Le Pen já declarou que cortou com ele e disse que é cosmopolita. Não, ainda não é, mas acontece que é diferente, já não admite isso. Como o Salvini, que é putinista, que até usa uma t-shirt com a cara de Putin, que é um caso espantoso, e aparece nas ruas assim. O senhor que estuda, é um estudioso da ciência política. Mas a Meloni já não é. Acha que esse tipo de atitudes, que são atitudes provocatórias, mais de impacto visual do que propriamente ideológico. Mas há uma coisa que está provada, que é o seguinte, hoje sabe-se que o Salvini, o partido, foi muito financiado pelo Putin, recebeu dinheiro. Certo. Aliás, há quem diga até que a Marine Le Pen recebeu, mas que se livrou dessa dívida. Já pagou em tempo. Agora, a questão que se coloca é, a Marine Le Pen, por exemplo, expulsou a AfD e disse que o AfD não queremos nada. Por uma razão. Porque até agora nas eleições ocorreu aquele célebre comemoração dos 80 anos de Ladour, que foi aquela célebre aldeia onde os SS, porque não foi a tropa regular alemã, deve dizer, foram os SS, sim, mataram toda a gente, crianças e tudo. E acontece que, naturalmente, pessoas de todas as ideologias foram liquidados por serem franceses e vivem naquela aldeia, 600 e tal pessoas. Porque é bom dizer para as SS, era uma tropa especial do partido. Era uma força, uma espécie de, mal comparado e sem ofensa, guarda republicana. Não, era uma guarda pretoriana do regime. Mas era militar, mas com intervenção, era militar-polícia, com intervenção na cidade civil. Com uma conotação ideológica, digamos assim. Não, sim, mas o exército alemão atuava em batalha. Sim, as SS estavam em batalha, mas atuavam também sob a parte civil. Serviam de polícia. Exatamente. E o que acontece? É que, por exemplo, a AfD, que fez o elogio das SS,
Aquela que a Marine Le Pen não podia admitir isso, porque se mataram tanta gente em França. Inclusive de pessoas da direita, porque não era para ninguém, porque no dado momento os franceses que estavam no final da guerra, em 44, retaliavam da seguinte maneira: quando a resistência atacava um comboio alemão, de jipes, por exemplo, e matava 3 alemães, os alemães o que é que faziam? Iam à aldeia mais próxima e matavam 10 vezes mais ou 30 vezes mais por cada alemão morto. Claro. E chegavam a uma aldeia e matavam 300 pessoas. Função essa que cabia a SS. Claro, cabia aos SS. E acontece que ao fazer isso, claro que matou uma data de gente que nada tinha a ver com política nem com a resistência. E portanto, o que é que sucede? A Marine Le Pen disse assim: com a AfD não queremos nada. O mesmo passa em Itália. Meloni, que está no governo com o Salvini, no entanto, tem apoio à Ucrânia e Salvini apoia Putin. E eles mantêm-se no mesmo governo por razões de conveniência tática, mas Meloni disse claramente uma coisa, que é: nós não temos nada a ver com isso e, portanto, não queremos. Mas o dinheiro vai para a Ucrânia. O dinheiro vai para a Ucrânia. Agora portanto, não queremos nada a ter que ver com esse problema todo e tal. O que é que sucede? É que, portanto, os etnonacionalistas podem ser nacionalistas, mas podem ter lá fissuras. Mas também há etnonacionalistas à esquerda. Por exemplo, eu dou um exemplo. Um partido que é claramente soberanista, porque é o soberanismo, é o PCP. O PCP, nesta divisão que foi criada pelo politólogo americano, o PCP é etnonacionalista também. Com muita parte da esquerda. E o Bloco de Esquerda não é, cosmopolita. Porquê? Porque querem subir a escala para o combate a nível europeu, enquanto que os outros querem... Repara, o Dr. João Oliveira, a pessoa que eu me estimo... Os separatistas de esquerda também são etnonacionalistas à sua maneira. Por exemplo, a ERC da Catalunha. Por exemplo, o que acontece? Acontece que essa nova divisão, que eu acho que ainda não é muito manejável, porque, lá está, cria uma parecença que, no entanto, ele teve cuidado de dizer, o autor teve cuidado de dizer, não, quer dizer, dentro deles há sempre diferenças. Mas é indubitável que no PPE, nos socialistas, no caso europeus, nos liberais, quase todos são cosmopolitas. Excetuando o Orban. Porque Orban, por exemplo, é claramente um etnonacionalista que está no PPE. Curiosamente. Orban está no PPE. E quando ele agora, deve dizer-se, nas eleições, não teve a maioria absoluta. Perdeu 8, tal, quase 10% dos votos. E, no entanto, o discurso que ele fez foi um discurso a dizer assim: estamos contra Bruxelas, estamos contra a guerra na Ucrânia, queremos a paz negociada com a Rússia. E ele fez um discurso muito engraçado, porque ele, num dado momento, ele diz a palavra stop à húngara, stop. Então ele dizia: filosofia de género, stop. Bruxelas, stop. Guerra na Ucrânia, stop. Que ele é a favor da Rússia. Guerra não sei o que é, stop. E o discurso dele foi assim, foi palavras de ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e acabou o discurso assim. Portanto, ele é, na verdade, ele faz estar no PPE, mas está a fazer uma função de etnonacionalista. Portanto, é um caso, talvez seja o único caso. Por exemplo, o Donald Tusk, da Polónia, é claramente liberal, e, portanto, é do PPE, e, portanto, juntou-se ao PPE, o que ganhou na Polónia. Já o partido que estava na Polónia, antes, é etnonacionalista e está juntamente com os etnonacionalistas da Marine Le Pen. Acontece que, atenção, e eles têm boas ligações com o Orban, porque o Orban diz uma coisa, e voltou a dizer uma coisa curiosa, estando no PPE, e há quem diga até que o PPE devia expulsá-lo, para ele ficar no outro lado, que é, ele diz assim, que ele veio dizer: nós com a Rússia temos uma relação de muito respeito, e respeitamos muito Putin. E, portanto, ele veio dizer isso, uma relação de respeito. E, portanto, temos que negociar, e paciência, e dinheiro para a Ucrânia nenhum. Pronto, acontece que, portanto, isto é uma nova divisão, mas eu acho que, apesar de tudo, o PPE, os socialistas e democratas e os liberais, no seu conjunto, são cosmopolitas e dominam, portanto, a cena. Isto é acreditado na União Europeia, na forma como ela está organizada, na circulação de bens e serviços, de pessoas, digamos, em certos moldes, acreditam na economia de mercado, na economia social de mercado. Portanto, o que acontece? Que estão mais ou menos dentro, com diferenças, mas estão dentro desta lógica global da coisa. E eu acho que isto é interessante, porquê? Porque agora, o caso alemão, que, a meu ver, a AfD só teve 16%, deve dizer-se. Não é também... Por exemplo, a CDU alemão teve quase 30%, portanto, há uma diferença grande. Mas acontece que o caso alemão é um caso, e a França, são casos inquietantes só por uma razão, porque são dois países, são dois motores industriais, económicos, militares da União Europeia, e, portanto, é claro, isso pesa mais que por as eleições aritméticas. Eu acho que o problema na França foi mais complicado que na Alemanha.
Porque na Alemanha quem ganhou o grande vitorioso foi a CDU, Foi. que é um partido de governo, já lá esteve. A senhora Ursula von der Leyen é da CDU. Foi ministra da Merkel, aliás. Ministra da Merkel. E, portanto, o que ali pode acontecer, se calhar justificavam-se mais umas eleições do que se calhar em França, não sei, mas... Sim. O Macron está... E o interessante no caso francês é que o Macron fez uma aposta de alto risco. Ele quer ali fazer... Exatamente. De alto risco, uma aposta de um altíssimo risco, que ele nem avisou o partido dele, nem o Primeiro-Ministro sabia. E ele lançou uma confusão, que agora em França vai ser uma confusão completa, e está a partir muita coisa. Eu acho que a França não vai ficar a mesma depois dessas eleições. Não, é que ele diz uma coisa curiosa. Ele diz que quer eleições, portanto, para a Assembleia. No fundo, ele quer unir a esquerda, mas manter-se ele em presidente, por enquanto. Ele não está disposto a... Sim, não. Ele diz que não se demite em caso nenhum. Não se demite em caso nenhum. E quer um centro mais forte. Exatamente. Vamos então seguir para o território nacional. Ora, o Partido Socialista foi o vencedor das eleições em Portugal, mas com pouca margem para a Aliança Democrática, José Faustino. Pois, usando um termo que o Dr. António Costa usou quando derrubou daquela maneira manhosa António José Seguro, disse que o PS ganhou, mas foi pouquinho, foi uma vitória por pouquinho. E agora, o que é que tivemos aqui? Tivemos uma vitória pouquinha do PS e uma derrota pouquinha da AD. Pronto. E também tivemos uma vitória pouquinha do Chega. A única vitória que não foi pouquinha comparativamente foi da Iniciativa Liberal, que se esperava a tendência de subir, um deputado era o objetivo, que se começou a ver já para o final, poderia haver hipótese de 2 e conseguiu. Portanto, também se pode tirar aqui outra lição. É que Coutinho de Figueiredo só por ele vale 30 e tal mil votos. Não sabemos se a Iniciativa Liberal mantém esta tendência de crescimento com este líder. Portanto, e agora uniu-se todos em torno de Coutinho de Figueiredo. De qualquer modo, o Chega teve uma vitória pouquinha, sobretudo porque tinha uma expectativa. Eu próprio, nós não falávamos aqui sobre as eleições europeias propositadamente, como não falamos sobre eleições a nível nacional, visto que o Estado e o Governo não ligam às rádios, portanto a gente não tem que ligar a eles, mas depois podemos falar. E o que acontece é que o Chega, na dinâmica que tinha, dos 50 deputados no Parlamento Nacional, do 1 milhão de votos e tudo isso, era previsível, eu confesso, que não iria longe disso, ir para os 4, meter 4 deputados, mas não, meteu só 2, meteu tantos como a Iniciativa Liberal, o que é curioso. E também, um pouco contra as minhas previsões, confesso, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista não desapareceram. Desapareceu o PAN, o LIVRE não se voltou a afirmar, portanto não se pode dizer que desapareceu, mas o Bloco de Esquerda e o PC continuam a marcar presença. O que é uma coisa extraordinária, quer dizer, o Partido Comunista nestas posições tem pela paz, como eles dizem. Eu tenho uma grande simpatia por João Oliveira, mas confesso aqui, e aproveito para apresentar aqui um cumprimento e os parabéns ao João Oliveira, mas eu, como tenho em boa conta, isto é apenas uma questão pessoal, às vezes custava-me ouvi-lo falar, defender aquilo que é indefensável, que era a paz e que aquilo não tinha um seguimento. Portanto, eu defendia a posição do Partido Comunista, que é só isto. Ele era candidato a um Parlamento Europeu, sendo eles contra a União Europeia, contra a moeda única, contra Schengen, contra tudo, contra a guerra, a favor da paz, parece que os outros querem todos a guerra. É uma coisa impressionante e isto, para mim, representa ainda muito haver número de votantes suficientes para votar no Partido Comunista e no Bloco de Esquerda, embora o Bloco de Esquerda seja mais disfarçado, mais subtil. O PC não. O PC nestas coisas é sério e diz aquilo que vai. Mas é de facto extraordinário. Como é que as pessoas conseguem ainda estar... Talvez a justificação seja aquilo que o Partido Comunista diz e o João Oliveira disse, que é o trabalho que fazem, a defesa dos trabalhadores, junto do poder, tal, por aí adiante.
Talvez seja isso. Porque é de facto extraordinário. Quer dizer, uma pessoa que concorre a uma coisa que é contra tudo o que essa coisa representa, é extraordinário. E ser eleito, portanto, eu acho que, apesar de tudo, foi uma vitória pouquinha, mas apesar de tudo foi uma vitória, tanto faz do PC como do Bloco de Esquerda. Portanto, mas foi tudo muito pouquinho, à exceção aqui da Iniciativa Liberal, mas que também é pouquinho, também são dois, portanto não representa aqui muito. Eu lembro isto, para percebermos às vezes também a importância e o peso de Portugal, porque às vezes falamos destas coisas, quer dizer, o Partido Popular Espanhol elegeu mais deputados do que Portugal todo. Portanto, é só isto, quer dizer, isto diz-nos tudo. Professor. E há outra, já agora há outra coisa que eu gostava de acrescentar, peço desculpa, que é esta. Eu acho um erro tremendo em Portugal e nos outros países, esse é que aqui nas eleições europeias dá uma tendência para isso, porque é um círculo único, é assim uma espécie de uma sondagem, e fazer disto comparações com outras eleições, que originou aquilo em França, que já falámos e tudo mais. Eu acho isso um perfeito disparate. Não é comparável. Aliás, houve 60% de abstenções. Portanto, não é comparável uma coisa com outra. Agora sim, professor. Ora bom, eu ia dizer o seguinte, eu começo até por aqui. De facto, eu também acho que as eleições para o Parlamento Europeu são uma coisa, as legislativas são outra. Completamente. Agora, o que fez aqui no nosso caso, em Portugal, a coisa contar um bocadinho, foi que a dinâmica do dia 10 de março foram não só eleições muito próximas no tempo, como as eleições criaram uma dinâmica também muito especiais, porque aí ganhou a AD, mas também por pouquinho, e acontece que criou-se uma dinâmica tal que todos os partidos fizeram das eleições europeias uma espécie de prolongamento das nacionais, o que é um erro, mas a verdade é esta, que criaram essa ideia. E eu creio, essa ideia, claro que o eleitorado comprou essa ideia, portanto isso é um erro, e tanto mais que, como se viu, na campanha não se discutiu quase Europa nenhuma. Portanto, foi uma coisa um bocado absurda. Tentou-se politizar muito internamente. Começaram bem, mas acabaram mal. As coisas começaram a ser internas e, portanto, num dado momento, o eleitorado já estava a discutir os partidos questões internas e aproveitava isso tudo. Portanto, eu acho que, à partida, foi uma coisa esquisita. Porquê? Porque elas acabaram por ser, entre aspas, como disse alguém com a sua graça, um jornalista ou uma jornalista, as eleições para o Parlamento Europeu foram nacionalizadas, digamos assim. Ou seja, tornaram-se eleições nacionais como se fosse realmente uma espécie de amostra. Bem, Portugal já elege 21 deputados, já elegeu 24, deve dizer, se é um rearranjo quando foi da entrada de outros países de leste. Enfim, o Parlamento Europeu não podia crescer loucamente e, portanto, continuar aquela proporção seria impossível. Já tem 720 deputados, mais do que 900 mil seria uma loucura completa, e era ingovernável. E, portanto, acontece que isto obrigou que Portugal perdesse 3 deputados. Tinha 24, passou para 21. Mas, o que é que eu acho? Eu acho que, olhando para isto tudo e tendo em conta que, efetivamente, houve, digamos, aqui uma proximidade e, portanto, qualquer coisa, eu acho que há uma coisa que as eleições mostram. Eu acho que os partidos tiveram aquilo que genericamente se pode chamar os votos do seu núcleo duro. Toda a gente sabe que os partidos têm os seus eleitores, depois tem aquele núcleo duro que vai sempre votar e que é aquele núcleo que vota independentemente de quaisquer outras considerações. E eu acho que estas eleições demonstraram um bocado isso. Quem foi votar com gana e uma ideia muito forte. E depois não se esqueceu e foi votar no seu partido. Tirando, enfim, os votos em branco e nulos, claro que há sempre. Curiosamente, ao contrário que se julga, são mais do que é expectável, porque as pessoas vão lá para isso, porque é bom lembrar que ir votar em branco, que havia 17 partidos, é mesmo dizer que eu vou ser cidadão para votar, para dizer que não me identifico com nenhum dos 17 partidos. E quem vai votar nulo, normalmente, ou é por engano, ou então, mas eu já uma vez vi, que há muitos anos tive uma mesa de voto, há muitos anos mesmo, e os votos não têm muita graça, porque há pessoas que fazem desenhos, pessoas que escrevem poemas, há pessoas que dizem grandes asneiras, há tudo um pouco, e eu acho que uma pessoa ir lá, dar-se ao trabalho de ir lá para escrever isto, eu acho que é notável, é uma forma também de participação, bom, seja como for. Agora, o que é que eu acho? Eu acho que basicamente pode dizer-se assim, há uma coisa que passou despercebida, mas que era expectável, em 21 votos, em 21 lugares. O LIVRE teve mais votos do que da última vez. Agora, não teve os votos suficientes para eleger um deputado. Portanto, o LIVRE cresceu, e não cresceu pouco. Mas não teve votos suficientes. Portanto, na verdade, não ganhou. Portanto, não se pode ganhar. É uma aposta, digamos assim, ao contrário que se julga,
o LIVRE, aquela ideia de que havia que o cabeça de lista não era querido pelo partido, não sei o que aconteceu, nem quando deixou de acontecer, não me interessa para o caso, mas a verdade é esta, o LIVRE teve mais votos do que outra vez, portanto o LIVRE cresceu, portanto não teve, foi em 21 lugares, é com um círculo eleitoral de 21, não meteu, pronto, é assim, bem. Primeiro ponto. Segundo ponto, houve uma derrota do PAN clara, porque o PAN perdeu dezenas de milhares de votos, muitos mesmo, que perdeu. Há quem diga que se deve muito ao mau serviço que o deputado do PAN, que depois deixou de ser do PAN e ficou no Parlamento Europeu, que eu acho, enfim, sempre um bocadinho estranho. A verdade é que ele no fundo não cumpriu os seus deveres e, portanto, a mensagem do PAN a nível europeu não passou e o eleitorado o eleitorado do PAN não gostou daquilo. Também há um problema que se pode pôr, o PAN está a perder a sua natureza, isto é, o LIVRE, por exemplo, está a ocupar-se mais das questões ecologistas e o PAN está a perder um bocado isso. E, portanto, acontece que o PAN perdeu um bocado a natureza que tinha, que era uma natureza não tão ideológica, mais de preocupação de causas, dos animais, da natureza, coisas do género. E acontece que isso deu, mas o PAN, entretanto, lançou um partido que parece que quer adquirir uma ideologia. É um erro tático. Pronto, é um erro tático. Depois, o Bloco de Esquerda, a meu ver, e o PCP perderam. É uma derrota, claramente. Ficaram aquém do que queriam. E, a meu ver, a questão põe-se assim. Eu penso que são partidos que têm duas aproximações diferentes à questão europeia. O Bloco acha que a luta deve ser feita no âmbito da União Europeia. O PCP acha que não. O PCP é um partido soberanista e acontece que o Bloco não é. Mas acontece que perderam, a meu ver, por uma razão. Porque a esquerda, PCP e Bloco, não está, e o LIVRE, não põe o LIVRE aí, não está a perceber que as sociedades hoje em dia estão a mudar muito. E as preocupações hoje dos jovens, da mentalidade social, com razão ou sem ela, bem ou mal, e isso é uma questão para análise, pode-se analisar muito, necessitam de ter respostas de outro tipo. E acho que o PCP e o Bloco de Esquerda não têm tido respostas de outro tipo. Depois, acho que a grande vitória foi a da Iniciativa Liberal, teve uma grande vitória. Eu acho que a Iniciativa Liberal, os dois lugares, são dois lugares que não eram expectáveis, teve 9,tal% e, portanto, 9,1%. E acontece que foram uma grande vitória. Teve um líder que é uma pessoa que tem uma facilidade de comunicação muito grande, que é muito impressivo, embora, a meu ver, teve lá, quando foi à Feira do Livro, comprou uns livros, a meu ver não indicou os melhores livros, mesmo do seu ponto de vista, mas pronto, ok, tudo bem, mas acontece que não posso negar que a Iniciativa Liberal teve, de facto, uma vitória, a meu ver, expressiva e uma vitória forte. Vamos ver agora uma coisa, a Iniciativa Liberal vai fazer um estágio grande, que é inserir-se no grupo liberal e ter que obedecer àquela lógica que esses partidos têm que ter no Parlamento Europeu. Mas o Coutinho está nomeado para vice-presidente. Sim, mas a Iniciativa Liberal, portanto, mas o que eu digo vai ter que fazer o estágio, e o estágio vai ser esse. Depois, o Partido Socialista manteve as expectativas de voto que tem tido. Ou seja, claro, teve as eleições da Madeira que foram um bocado desastrosas, mas, afinal de contas, pensando bem, ganhou as eleições no mesmo plano, com a mesma qualidade com que aconteceu nas eleições legislativas. Isto é um partido que tem aguentado bem os embates. A meu ver, mas há uma coisa que se deve dizer, o partido a lista foi objeto de uma limpeza enorme, foi total, porque Pedro Santos nomeou outras pessoas para a lista. Devo dizer que, eu sou sincero, e disse-o aqui, eu acho que fez mal. Agora, claro, podemos dizer que fez bem porque ele ganhou, mas eu acho que fez mal à mesma, por uma razão. Porque muita gente que estava naquela lista desempenhou excelentes papéis. E até me deu o trabalho de dizer uma coisa, que é verdade. Nessa altura eles puseram acabou por estar nas listas do PS uma independente que, agora não sei se é do PS ou não, mas é uma independente que acabou por vir, por razões até de ordem vária, porque morreu um eurodeputado, acabou por ser eurodeputada, a professora Isabel Estrada, que é uma professora da Universidade do Minho de Relações Internacionais de muita categoria, tenho que dizê-lo, com uma grande obra, e ela puseram-lhe na mão o dossiê do eurodeputado que tinha morrido, que era a questão agrícola, e ela soube pegar-lhe a questão, foi relatora e foi muito louvada no Parlamento Europeu por todos os partidos. Lá está. Não percebo como é que, por exemplo, uma pessoa como ela não ficou. Era uma pessoa, era a primeira vez que entrava no Parlamento Europeu, foi a primeira vez, e, portanto, ela é daquelas pessoas que ninguém podia dizer que tinha vícios de partido, de aparelho. Não, era independente, é uma pessoa que tem uma vida normal de investigadora, portanto, é uma pessoa que, a meu ver, por exemplo, o PS fez mal e não a pôr lá, porque é uma pessoa muito competente. Nessas coisas faz sempre mal uma mudança radical, não é? Claro, pelo menos metade. E a mim espantou-me um bocadinho que o PS tenha tido tão bons resultados com isso. E acho que nesse sentido há uma vitória relativa. Isto é, uma lista nova, com pessoas que até sabiam um pouco da Europa. Marta Temido deve dizer, se falou um pouco sobre a Europa. Acontece que, apesar de tudo, teve um bom score para aquilo que eu esperava.
O Chega, a meu ver, atenção, o Chega, assim, teve uma derrota por uma razão, porque Ventura veio dizer coisas espantosas antes da campanha, veio dizer que ia ganhar, veio dizer até em castelhano, naquela convenção do Vox, porque foi o único estrangeiro que tentou falar em castelhano, em portunhol, quando Meloni falou em italiano, e etc. E acontece que ele falou, dizendo que ele era o futuro primeiro-ministro de Portugal, ele disse isto, os outros eram o futuro daqui, já agora... E já agora eu e tal. E acontece que devo dizer uma coisa, para quem anunciou uma grande vitória, claro que a expectativa é baixíssima. Devo dizer também que a cabeça de lista não tem sentido nenhum, ele embaixador. O número 2, deve dizer sim. O número 2, o professor Tiago Moreira de Sá, é um professor de Relações Internacionais, tem obra, podemos discutir, podemos discordar, mas esse é que deve ter sido o número 1. O embaixador Tangere Correia foi um desastre completo, porque mediaticamente foi um desastre completo, e depois há aquela coisa que toda a gente mostrou nas redes sociais, aquele filme do último dia, em que realmente ele diz: calem-se aí, ficou irritado com os próprios militantes, calem-se aí, e como dizia o meu pai, quando um burro fala, os outros baixam as orelhas. Isto em política não pode dizê-lo. Ele pode dizer isto na vida normal, eu sempre ouvi dizer isto, não é? Como quem diz, somos todos burros, não é? Mas diabo, em política não se pode dizer isto na campanha eleitoral. Portanto, ele foi um erro de casting completo, sem pés nem cabeça. Eu nem percebo como é que André Ventura pensou naquele senhor para a cabeça de lista. Se fosse o número 2, eu até fiquei espantado quando soube que o número 2 é a pessoa Tiago Moreira de Sá, e disse: olha, este é que devia ser o número 1, porque para o Chega seria uma aquisição muito melhor. Bem, vai entrar na mesma, mas quer dizer... Mas como diz o... Não sei se ouviu, o doutor António Costa disse na televisão, para quem quis ouvir, que os cabeças de lista e os candidatos, isso não interessa nada. Neste tipo de eleições aquilo não interessa nada. Não interessa nada, pois, é evidente. Que é uma coisa surpreendente. Agora, eu queria sim, é espantoso. Sim, isso é verdade. Agora, eu queria dizer uma coisa no final, só para terminar. É que o grande acontecimento na noite das eleições foi, a meu ver, o grande vencedor, devo dizer, há um vencedor nestas eleições, que é Luís Montenegro. Porquê? Porque Luís Montenegro, ao contrário do seu governo, que a meu ver anda a meter muita água, Luís Montenegro não. Luís Montenegro, para mim, tem metido muita água. Agora, muita água, muita está em muito lado. Aonde? Agora, assim, é muitos erros, muitas falhas, muita comunicação, coisas absurdas. Devo dizer temos que aí o governo na ordem de trabalho. Temos que avançar. Agora, mas a AD, a meu ver, há muitas críticas a fazer. A meu ver, só se safa porque tem a comunicação social ao lado dela. Agora, a questão que se põe é assim: Luís Montenegro, no entanto, devo dizer que fez um discurso muito hábil, como Primeiro-Ministro, já agora tem sido um Primeiro-Ministro muito inteligente na sua forma de gerir as coisas, mas é a pessoa dele. E depois, na noite das eleições, ele descentrou a questão ao falar em António Costa. E isso, claro, que provocou um pequeno terremoto e justificou a razão porque António Costa não apareceu na campanha do PS. Portanto, estava tudo combinado. E acontece que António Costa não apareceu na campanha do PS, foi muito discreto, porque precisamente sabia aquilo que o Luís Montenegro contou, que já havia negociações há muito tempo, inclusive mas há um pormenor que escapou a toda a gente, não sei se escapou ao senhor. Okay. O Luís Montenegro só disse isso porque um jornalista lhe perguntou. Isso não fazia parte do discurso. Mas disse. Está bem, mas pergunto. Mas foi numa pergunta. Mas aprofundou certo, coisa. Já foi combinado. Mas ouça lá, imaginemos que ninguém lhe perguntava isso. Não sabia nada. A história não se faz com certeza. Ele podia ter dito. Podia ter falado nisso. Mas ele podia ter falado nisso. Uma pergunta. Mas podia ter falado no fim, não interessa. O que eu acho é que ele não ia com ela engatilhado. Mas ele ia preparado. Mas vou-lhe dizer uma coisa. Ele soube muito bem tirar o epicentro da coisa. E a meu ver. Tivesse pedido ao jornalista para lhe perguntar. E a meu ver, o Primeiro-Ministro, por acaso, devo dizer que teve um bom desempenho e devo já dizer que, em geral, ele tem tido um bom desempenho do meu ponto de vista. Portanto, eu penso que foi isto que aconteceu. Agora, não há nada de particular, senão, enfim, houve vitórias e derrotas relativas. Agora, a iniciativa liberal, em termos absolutos, foi para mim quem ganhou as eleições. Vamos então avançar, pois o tempo não está do nosso lado. O Parlamento vai comemorar anualmente o 25 de novembro de 1975. Ora, a Assembleia da República vai então passar a assinalar esta data. José Faustino, qual a sua visão sobre esta decisão? Eu acho bem. Não tenho nada contra que a Assembleia, no dia 25 de novembro, vamos dizer, no primeiro ponto de ordem de trabalhos, que cada partido faça um discurso, enfim, uma cerimónia qualquer, uma coisa não muito alongada, claro que comparativamente com o 25 de abril, que é um dia feriado, que o país todo para, será sempre uma coisa menor, vamos assim dizer.
Embora o 25 de Abril o 25 de Novembro teve muita importância e é uma data complementar do 25 de Abril. Isto é bom dizê-lo. E a mim acho que não havia mal nenhum ao mundo fazer-se uma comemoração na Assembleia, qualquer outra cerimónia, seja aquilo que for. Não é feriado, não é nada disso. Acho que está bem. O que a mim me deixa muito preocupado e triste é que é natural que o Partido Comunista votasse contra, porque o 25 de Abril estragou-lhes os planos, porque o PREC estava a encaminhar o país para uma ditadura de esquerda, para a ditadura do proletariado. É natural. É natural que o Partido Comunista votasse contra o Bloco de Esquerda, o LIVRE, etc, etc, etc. O que a mim me surpreende, ou não, é que o Partido Socialista votasse contra. Tal e qual como surpreende que o Chega e a direita vote, porque o 25 de Abril, perdão, o 25 de Novembro, como o 25 de Abril, mas o 25 de Novembro não foi uma vitória de direita. É preciso dizer isto, foi uma vitória de esquerda liderada por uma das pessoas no mundo civil, sem falar nos militares, a quem Portugal mais deve, que é o Dr. Mário Soares. Como é que é possível o Partido Socialista votar contra o seu fundador? Isto é extraordinário, isto não tem explicação absolutamente nenhuma. Portanto, a força moral do 25 de Novembro foi o Dr. Mário Soares. Não foi ele que pegou nas armas, não foi ele que... aliás, a história é muito complicada e também não vale a pena agora puxá-la para aqui. Mas, de qualquer modo, eu não percebo este Partido Socialista. Ou melhor, percebo, e agora vou dizer porque é que eu percebo. Porque o Partido Socialista, numa análise mais miúda daquela que o professor Silvério Cunha estava a fazer das esquerdas e das direitas, a verdade, sem andar com direitas nem esquerda, é que o Partido Socialista cada vez é mais comunista do que socialista. Há que dizê-lo com frontalidade. E eu já achava isto, e sempre aqui o disse, e provei, tentei provar, isto verificou-se com António Costa e radicalizou-se ainda mais com Pedro Nuno Santos. Portanto, é a única explicação que há. Que diabo? Nem se abstenha de uma coisa destas. Votam contra. Com franqueza, quer dizer. Que homenagem é esta a Mário Soares? Aliás, o 25 de novembro, na primeira comemoração que houver, e já agora, no próximo 25 de novembro, não é os 50 anos, ainda só faz 49, os outros são só depois, mas na próxima comemoração que houver este ano, em 25 de novembro, eu espero que a figura central, logo para começar, né, como é a primeira comemoração, que a grande figura de destaque sejam os homens que tiveram de facto em destaque. Logo à cabeça, Mário Soares, Ianes e Salvador Costa Neves, não era o comandante do como é que chamava o O Salgueiro Maia foi muito importante. Não, no 25 de novembro não. Foi. Quem? O Salgueiro Maia foi muito importante. Nada. Foi. Não, foi. Não, desculpa lá, nada. O comandante. Não, foi por uma razão. Não, o comandante. Quem segurou por trás os sim, blindados mas não foi, não. A importância foi do comandante dos comandos. Portanto, Jaime Neves. Portanto, não foi. Não, foi Jaime Neves. Não. Professor, agora cada um escreve a sua. Sim, claro. Portanto, há três grandes destaques numa comemoração do 25 de novembro. Mário Soares, Ramalhianes e Jaime Neves. Demos lá as voltas que quisermos. Todos os outros tiveram alguma participação disto ou daquilo, uns de contenção, onde andava muita gente. O Marechal Costa Gomes, o hotel também por aí andava, não se percebe bem de que lado estavam, uns, outros e tal. Agora, os vencedores do 25 de novembro foi de facto a democracia, como digo, repito, Mário Soares, Ramalhianes e Jaime Neves. Professor. Pois, eu tenho uma visão diferente e vou dizer porquê. Mas não foi uma vitória direita. Não. Eu acho que o 25 de novembro, acho que aqui há uma guerra de narrativas. E, a meu ver, claro que há uma certa esquerda, como o PCP, que aliás, curiosamente, o PCP esteve hoje muito quieto no 25 de novembro, e não por acaso, porque, enfim, houve negociações, e acontece que, mas o PCP naturalmente está contra. Agora, o Bloco de Esquerda está contra por razões óbvias também. Certo. E sucede que o Partido Socialista, na realidade, a meu ver, é um erro da esquerda por uma razão. Eu vivi bastante aquela altura. Vamos cá ver. Quem ganhou foi o Documentos 9. O célebre Documentos 9 é que é o... Mas isso foi antes. Começou... Vai disputar o problema.
Melo Antunes, sim, também se pode falar nisso. O grande documento, César da Correia, o Vasco Lourenço. Estou de acordo consigo. Para mim é assim. Há um documento, que é o 509, que nasce, que aparece. Sim, não interessa, mas que aparece em setembro de 75. E este documento veio, evidentemente, pôr em causa tudo, e é um documento, portanto, muito claro, muito organizado e ideologicamente bem comprometido. E, portanto, a meu ver, isso aconteceu dessa forma. Agora, quando chegou o dia propriamente dito, é evidente que houve, de um lado político e um lado militar. Deve dizer-se que, quando se fala de Jaime Neves, ele esteve ali presente, mas há de lembrar uma coisa, é que nada se fez sem que Santarém não dissesse ao antes que sim, que o apoiava. E aí foi Salgueiro Maia. Que disse que... Não, mas quem avançou foram as tropas do comando. Não interessa. As tropas estiveram em presença, quem venceu foi o mas sabia-se. O Salgueiro Maia não teve nisso. Não teve nesse sentido. Não avançou, não se deu apoio a Iandes, dizendo, nós estamos aqui quietos, mas quando necessário, intervemos. Mas os outros que interviram... Não, mas quem comandou e quem ganhou foi o Jaime Neves. Sim, mas acontece que o Jaime Neves perdeu, quando, por exemplo, perdeu num ponto. Então onde é que ele perdeu? Perdeu na noite do dia 25 de novembro, quem ganhou foi Melo Antunes, que aparece na televisão e diz, nem pensar na legalização do Partido Comunista, que não foi legalizado. E Jaime Neves queria a legalização do Partido Comunista. Isso é claro. Mas o Jaime Neves é militar. Não interessa, mas queria. E representava esse setor. Portanto, a meu ver, assim, Iandes é que é a grande invenção militar, a meu ver. Agora, o comandante militar, o Iannes está para o 25 de novembro, como o hotel está para o 25 de abril. Está bem, mas gosto só não do hotel. Sim. O comandante militar era o hotel. Sem dúvida. Agora, a questão que se coloca é assim. Para mim, portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que o 25 de novembro... Mas desculpa lá, professor, já como como é que se chama? Que foi, de facto, o herói o de Santarém, o Salgueiro Maia, foi um operacional no terreno. O Jaime Neves foi um operacional no terreno no 25 de novembro. Então, um para o outro, está certo. Sim, mas a correlação de forças é de se contar com quem é que se contava. E, portanto, acontece que a Escola Prática de Cavalaria de Santarém é muito importante, porque tinha os blindados. E, portanto, dependia muito da posição que tomasse. Agora, a questão que eu coloco é outra, e é a seguinte. Esta é uma guerra de narrativas. E, claro, Mário Soares, evidentemente, é o nome primeiro. Mas esse é consensual. É consensual, mas acontece o seguinte. Menos para o Partido Socialista, parece. Sim, mas acontece que isso é que me admira, por uma razão. Porque Mário Soares, efetivamente, com razão, sem ela, bem ou mal, agora não está sem causa, foi, de facto, o operacional civil. Foi quem mobilizou as grandes manifestações, a Fonte Luminosa. Foi o grande mobilizador. Foi quem andou por ali, até porque há uma história que se conta, e aliás conta não, que é verdadeira, porque Mário Soares contou-a e não foi negado. Como se sabe, Kissinger, Mário Soares inverteu um bocado a ideia geopolítica que na altura estava em cima da mesa, que era a de os Estados Unidos, através de Henry Kissinger, os Estados Unidos estavam dispostos a entregar, digamos, a deixar que em Portugal houvesse uma experiência revolucionária. Era a chamada vacina. A chamada vacina da Europa. E acontece que Kissinger chegou a dizer isso. E quando, num dado momento, quem nunca desistiu de Mário Soares foi o Carlucci, o Franco Carlucci. E Carlucci, o embaixador dos Estados Unidos em Lisboa e mais tarde diretor da CIA, Carlucci apostou muito nisso e motivou até um encontro que houve com Mário Soares e Kissinger. E nessa altura Kissinger fez uma afirmação muito curiosa a Mário Soares, histórica, interessante, que é a afirmação de que ele era o Kerensky português. Portanto, ele era um homem democrata e tal, mas ia perder, ia ser sacrificado pela Revolução. E acontece que Mário Soares está a reagir e diz assim, está enganado, eu não sou nenhum Kerensky, porque não vou ser o Kerensky português. E mostrou que não foi. Concordemos ou discordemos, a verdade é esta. E a verdade é a seguinte, é que eu acho que Mário Soares, de facto, é a figura que, do ponto de vista, digamos, que galvanizou a parte civil, porque ela também sem isso não era possível nada, e acontece que 25 de novembro, portanto, em suma, limitou-se apenas a assegurar que Portugal passasse a ser um Estado de Direito com a Constituição que tem. E acontece que isto é que eu acho um erro que a esquerda tenha deixado que houvesse um aproveitamento à direita deste discurso, porque na verdade é despropositado. Exatamente. Atenção, podia acontecer uma coisa, podia acontecer que houvesse, por exemplo, vou dar um exemplo, e eu vou ser imparcial nesse sentido, vou dizer duas coisas que me parecem evidentes. Por exemplo, agora o Jorge Faustino falou nisso, falou num, e eu queria falar no outro. O 25 de Abril, em rigor, é um processo, faz parte do processo histórico. Como todos os processos históricos, têm pessoas muito importantes que depois, muitas vezes, mudam de campo, mas cuja importância no início não pode ser negada. Por exemplo, o Hotel Serra de Carvalho foi um operacional fundamental. E acontece que depois teve uma guinada
digamos, autogestionária, esquerdista, de extrema-esquerda autogestionária, que aliás nunca chegou a ser muito bem explicada, porque é bom lembrar que... ele também não sabia explicar muito bem. Pois, talvez não. E acontece que eu vou dizer uma coisa que muitos ouvintes já não sabem, porque são jovens. Acontece que houve uma cena muito curiosa, é que Mário Soares, entretanto, para convencer Otelo de que o socialismo democrático era bom, conseguiu convencer que o então primeiro-ministro social-democrata sueco, Olof Palme, convidasse Otelo para ir ver a Suécia. Como é que funcionava o sistema social-democrata. E ele foi. E foi uma visita pormenorizada. Olof Palme prodigalizou ao Otelo visitas às cooperativas, ao sistema parlamentar, prodigalizou tudo. E o Otelo chegou a Portugal. E eu vi na televisão, com estes ouvidos que Deus me deu, o seguinte, perguntaram, então como é que foi a Suécia? E o Otelo disse, é ótimo. Então, acha que é viável? E o Otelo disse assim, bem, aquilo é ótimo, magnífico, mas em Portugal não dá. Ou seja, o Otelo fez uma afirmação muito curiosa, quis dizer, no fundo, ele quis dizer uma coisa que talvez não tenha podido dizer, ou sabia dizer, que é assim, aquele sistema era ótimo, mas a cultura política portuguesa não aguentava um sistema como o sueco. Era o que ele queria dizer. Mas ele disse, à vinda, disse, aquilo é ótimo, mas em Portugal não dá. Eu, quando ele disse aquilo, até lembro-me na altura, eu era um jovenzinho, ri-me porque disse assim, é espantoso que venha uma pessoa dizer aquilo é ótimo, mas eu não quero. No fundo foi o que ele disse. Bom, portanto, isto para dizer o quê? Este é o exemplo do Otelo. O outro exemplo é Spínola. O Portugal e o Futuro de Spínola, que é um livro que eu tenho, que eu li, com muito entusiasmo. É marcante, não é? Tudo isto. É um livro muito importante do ponto de vista teórico para se entender 25 de Abril. Agora, é evidente que Spínola era um conservador e era um homem que tinha uma outra ideia da evolução do regime. Exatamente. Agora, o livro Portugal e o Futuro vai ficar para a história como um livro fundamental no processo histórico que conduziu ao 25 de Abril. Aliás, Marcelo Caetano, nas suas memórias, diz uma coisa que é muito curiosa, e é verdade. E é verdade nesse sentido, é verdade porque eu li o livro, tenho o livro, o original, que eu comprei na altura, isto é, o meu pai comprou, e, portanto, lemos o livro a meias, digamos, juntos, e acontece que, quando o livro saiu, o Marcelo Caetano, mais tarde, já no exílio, nas memórias, diz uma coisa, diz que quando o livro saiu, ele começou a lê-lo depois de jantar. E só acabou de madrugada. E quando acabou de madrugada o livro, Marcelo Caetano confessou, disse, é inevitável uma revolução. Depois de sair este livro vai ser inevitável haver um golpe, uma revolução. Vai haver. É inevitável. E porquê? Porque o livro, de facto, que está muito bem escrito, é um livro que chama a atenção, isto é um livro de 74, é um livro que saiu em fevereiro de 74. Ele chama a atenção até para a sociedade de hoje, para a sociedade de consumo. É um livro que está muito bem escrito. Eu não sei se Spínola escreveu sozinho, se teve ajuda. Eu acho que ele é capaz de escrevê-lo sozinho, que as passagens, tinha informação para isso. Mas é um livro que está muito bem escrito. Podemos discordar dele, até o último capítulo, inclusive, quando ele propõe a Commonwealth, com as antigas colónias, para aqui e para lá. É tudo muito discutível, mas é um livro bem escrito. E eu não vou negar, assim como Álvaro Cunhal escreveu bons livros, nós não podemos negar que no processo histórico há pessoas que têm esse valor. E o que importa é o nível. E nós devemos dar importância ao nível, em vez de estarmos a dar importância e descascar. A importância histórica, não é? É isso, a importância histórica é isso. Portanto, o que eu queria dizer com isto é o seguinte: o 25 de novembro, na verdade, é uma vitória do centro-esquerda com o documento dos 9. E não se entende porque é que o Partido Socialista deixou passar isso só porque. E agora temos o Chega a querer que seja feriado. Que é absurdo. Professor, só tem esta explicação que eu lhe digo. Que é absurdo. Porque o Partido Socialista virou à esquerda. Se quisermos usar este termo. Eu não vou por aí. Pois está bem. Dizer, mas lamento de qualquer maneira. Acho que é incrível. Não tenha dúvidas, absolutamente nenhuma. Francisco Assis fez um discurso um bocadinho diferente. Não tenha dúvidas disso. Francisco Assis fez um discurso um bocadinho diferente, deve dizer-se. Eu não ouvi. Eu ouvi. Vamos então avançar para mais um tema e estamos mesmo com o tempo contado. Vamos passar para o 10 de junho. Este ano o Presidente da República decidiu assinalar o Dia de Portugal em 3 concelhos do Distrito de Leiria, afetados pelos incêndios de 2017, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera. As comemorações oficiais passaram ainda por Coimbra e pela Suíça, junto de comunidades imigrantes portuguesas. José Faustino, o que achou do assinalar deste Dia de Portugal, tanto em 3 sítios no Distrito de Leiria, como lá fora, junto das comunidades imigrantes portuguesas? Eu vou ser muito rápido. Eu achei bem, como acho sempre bem, mas foi boa ideia ir lá para o sítio dos incêndios e das palavras daquele jovem, já menos jovem, bombeiro, que na altura era jovem, ficou
ficou inválido, né, a 80%, e que foi o homem convidado para fazer o discurso, ele disse uma coisa muito simples, que todos dizemos, é uma verdade recorrente, mas é verdade, não quero mais repeti-la, e ele teve a ocasião de dizer ali, é muito bonito nestas questões solenes, tudo muito bonito, mas o interior é sempre esquecido. E a verdade é que Portugal e Lisboa e em certa forma o Porto é Portugal, o resto é paisagem. Portanto, isto é sempre um problema muito complicado. É verdade que se resolveu, atenuou-se, não se resolveu, atenuou-se o problema dos fogos e de outras possíveis tragédias, mas as coisas não passam daí, não é? Agora, parece-me que mal ou bem que se recuperou, não tudo da melhor forma, as coisas nunca correm muito bem em Portugal nestas coisas, mas recuperou-se dos fogos, as pessoas hoje têm as suas condições de vida, a vida continuou, e é bom voltar aos sítios onde somos felizes e aos sítios onde somos infelizes. E, portanto, eu acho que o Presidente da República teve boa ideia em ir ali fazer as comemorações. Por outro lado, manteve aquela ideia que tem tido de ir junto das comunidades no estrangeiro fazer também a festa e apresentar-se, porque no dia de festa se trata. Portanto, eu acho isso bastante bem, embora continue a ser difícil fazer esta ligação, a separação entre o dia de Portugal, das comunidades e de Camões. Mas pronto, é muita comemoração ao mesmo tempo. Professor. Eu, por acaso, devo dizer que vou dizer uma coisa aqui um bocado politicamente incorreta, que me chocou. Bem, mas é por isso que serve o 10 de junho. Sempre serviu para dizer coisas incorretas. Agora é assim, eu vou começar por uma coisa que é uma observação, não é essa que me interessa. Mas eu começo por dizer o seguinte: eu não gostei, por acaso, esta vez, achei os discursos do Presidente frouxos e fracos. Não é habitual. Portanto, só à vontade, porque eu sempre achei que o nosso Presidente é uma pessoa muito preparada, muito inteligente, muito culta, que faz geralmente bons discursos. Tem feito recentemente bons discursos. Ultimamente, não sei porquê, há um silêncio maior e há umas declarações por vezes estranhas. Por exemplo, há dias uma coisa esquisita, que ponderar o imponderável do ponderado, uma coisa muito esquisita que eu achei na televisão, uma coisa estranhíssima, vi as legendas e achei aquilo muito esquisito, devo dizer. E, portanto, acho que o nosso Presidente fez, por acaso, um mau discurso no dia 10 de junho, não gostei. Fez um discurso um bocado oco, um bocado vazio. Fez já discursos muito melhores noutros sítios e já este ano. Portanto, é só para dizer que acho que ele podia ter feito melhor, para ser franco. Segundo ponto, o sítio. Em Pedrógão morreram 77 pessoas. E acontece que foi-se lá fazer isso. E depois fez da Suíça para aqui e para lá. Eu acho, por acaso, um esquecimento inadmissível e até ultrajante que não se tenha feito no sítio onde morreram mais de 100 pessoas, que foi na zona do Livraria Hospital. Ali morreram mais de 100 pessoas. O que acontece é que não houve aquela simbólica macabra, terrível, que é ver uma estrada com não sei quantos carros calcinados e os seus mortos lá dentro. Mas isso é o infeliz espetáculo da morte. Mas os mortos do incêndio foram muito mais na zona do Livraria Hospital, foram mais 100 do que em Pedrógão. Ora, devia ter sido feito em Pedrógão e num daqueles sítios onde ocorreram esses fogos. Portanto, acho que foi um ultraje às vítimas desses sítios. E por acaso eu acho esquisito, porque nem os jornais, nem as televisões falaram no assunto, a sociedade civil não falou no assunto e os autarcas não falaram no assunto. Eu acho revoltante. Se eu tivesse um familiar que tivesse morrido naquela zona, por acaso eu tenho uma pessoa que esteve a salvar a casa naquela zona e que me contou como foi, e depois que os jornais disseram que foram 100 e tal pessoas, até nem se sabe se foram mais 100, mas nem se sabe bem exatamente quantos mortos até agora, acho incrível que ninguém diga nada e não tenham feito naquele sítio também. Acho, portanto, o que é que acontece? É quando se cometem erros destes e injustiças destas, depois o que é que sucede? Faz a comparação e diz assim: em Pedrógão foi por causa do espetáculo, que também não é verdade. Em Pedrógão fizeram muito bem. Simbolicamente é muito importante, mas no outro sítio também. Foram mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas que morreram. E, portanto, deve dizer-se que isso foi, a meu ver... Mas em Pedrógão também fizeram lá o monumento e... Lá está, ao sítio. Por causa daquele sítio... O mal já vem de trás. Porque fizeram porque houve aquele espetáculo terrível, de facto é horrível. Atenção, Pedrógão para mim está fora de causa. Mas gostava muito ter feito nos dois sítios. O Presidente da República vai a tanto lado e aos dois sítios. E no outro sítio não houve nada, ainda por cima. Podia ter ido ao menos o Primeiro-Ministro. Não houve nada. Eu acho, por acaso, uma coisa inacreditável naquela zona, aquela zona de Coimbra, com o sítio de Viseu e Guarda. Portanto, eu acho que, por acaso, fiquei um bocado chocado, porque sei que as pessoas lá sofreram muito, já vi paisagens lá que, de facto, são terríveis, e as pessoas que lutaram para salvar as casas, e houve muita gente que não morreram
ali de repente, ao mesmo tempo, 50 pessoas. Morreram 100 e tal pessoas espalhadas ali pelaquela zona. E acho que por acaso isso a mim custou-me ver, porque, enfim, acho um bocado chocante, até talvez porque eu dei importância a isso por outras razões, também que são subjetivas, naturalmente. Mas os números aqui não enganam. Vamos passar para mais um tema, vamos para Israel. França, Israel e Estados Unidos da América formaram troika para conter tensões de Tel Aviv com o Líbano. José Faustino, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que a guerra, cada vez mais no Médio Oriente, está a decorrer em duas frentes. E a comunicação social, tenho quase a certeza disso, já falávamos muitas vezes nisso, tem uma onda, que eu não digo que é premeditado, eu não gosto das teorias da conspiração, estou sempre a repetir isto, que é para não ser confundido. Mas vai numa onda, vai para ali, o pessoal vai todo na mesma toada. Mas é preciso dizer, e como dizia outro, com frontalidade, que Israel, desde outubro até agora, e já antes, e continua, a sofrer diariamente dezenas e dezenas, é bombardeado com dezenas e dezenas de rockets e mísseis e tira por uma linha. Aquilo só não dá mais problema por causa da cúpula de ferro, que eles conseguem destruir quase aquelas coisas todas. Claro que nos outros lados tem muito mais impacto. O Hezbollah não parou. Portanto, ele continua a disparar constantemente. É um problema que ali está. Claro que Israel retalia, a bater lá o outro líder deles e toda essa situação. E agora, temos ali o problema complicadíssimo da faixa de Gaza. Eu, devido ao tempo, não estou a tentar resumir, temos ali um problema complicadíssimo da faixa de Gaza. Que, como verificamos, eu acho que isto está mais que provado até a exaustão, isto está provadíssimo. O Hezbollah, o Hamas não quer paz, não quer acordo, não quer entendimentos nenhuns. Nem as propostas de Biden, nem as propostas daquilo, por uma razão simples. Porque não quer continuar com a guerra. Já percebeu que se Israel não destruir militarmente o Hamas, não é o Hamas todo, isso não vai destruir, mas militarmente, se não levar a operação até ao fim, o problema não fica resolvido. Independentemente se recupera ou não recupera os reféns. Isto é triste dizer, mas esta é a verdade. E depois arranja-se aqui toda uma manobra de diversões à volta disto, complicadas, joga com vidas humanas, com tudo isso, mas as vidas são iguais. As vidas dos judeus, ou árabes, seja o que for, dos israelitas e dos palestinianos são iguais, elas não são diferentes. Como também são iguais as dos ucranianos. E, portanto, a guerra é assim, não é? E o problema não é de facto fácil. Aquele ministro, aquele secretário de Estado americano anda a correr de um lado para o outro, a tentar tapar buracos, mas a situação é muito difícil, por uma razão muito simples. Porque o problema não está do lado de Israel. O problema está do lado de lá, está do outro lado. Está no Hamas e está no Hezbollah. Aí é que está o problema. Porque eles não querem paz nenhuma, não querem trégua nenhuma, não querem nada. A única trégua que eles querem é Israel sair dali para fora, eles tomarem conta daquilo tudo e receberem muito dinheiro da América e da Europa e por aí adiante. É o que eles querem mais nada. Professor. Pois, eu já aqui tenho dito que, enfim, aquele conflito é um conflito, digamos, muito, muito longo, realmente muito sangrento. É evidente que, para mim, não está em causa a soberania do Estado de Israel. Agora, a questão que se coloca é um bocado esta. Agora queria examinar mais, enfim, há uma notícia, Benny Gantz saiu. Todos os dias em Israel há manifestações com muitos milhares de pessoas contra o governo Netanyahu, a favor do Benny Gantz, aliás, deve dizer-se. Mas, a meu ver, o Benny Gantz, se for, como antigo, aliás, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas israelitas... Se agora for eleições, perde... Não, mas não é essa a questão. Ele ganha outra vez. Mas essa a questão. É o que eu estou a dizer, é que se Benny Gantz ganhasse, ele faria a guerra na mesma. Pronto. Faria na mesma, mas não ganha. Mas com guerra perde. Mas acontece que o que eu ia dizer era que, a meu ver, portanto, é importante que haja um princípio... Não pode fazer de outra forma, a guerra tem que continuar. Tem que haver um princípio aqui de, digamos, estabilização da situação, sobretudo no caso do Líbano, por uma razão. Porque, ao contrário do que se possa pensar... é evidente, quer o Hamas, quer o Hezbollah tem que estar fora da equação, porque o Hezbollah está a colonizar o Líbano, não deixa que o Líbano seja um país normal, o Hezbollah não deixa. E o Hamas não deixa que a faixa de Gaza possa vir a ter uma autoridade palestiniana democraticamente eleita e capaz. Portanto, esse é um problema. Portanto, de facto, são dois movimentos que têm que sair da equação por completo. Eu devo dizer que considero os fundamentalistas, não tenho consideração nenhuma por eles, porque eu acho que se eles estivessem no poder... Aliás, quando o Hamas esteve no poder, executou
todos os líderes da autoridade palestiniana. Portanto, isto devia fazer-nos pensar várias vezes. Portanto, eu não tenho simpatia nenhuma por movimentos fundamentalistas, como são o caso do Hamas e do Hezbollah, embora de obediências religiosas diferentes. O Hamas ligado à Irmandade Muçulmana do Egito, sunita, e o Hezbollah, esse sim, ligado ao Irão, xiita. Agora, o Hezbollah é muito poderoso e, ao contrário que se julga, o Hezbollah, em termos militares, tem muito mais poder que o Hamas, de longe. E por isso é que eu acho que é muito importante que, de facto, essa questão seja, digamos, colmatada. Por uma razão, porque enquanto houver Líbano, não se for um país normal, com uma população normalizada, um país também que tem muita corrupção, que o governo não diz nada, não manda nada, e acontece que enquanto não houver lá ordem, aquilo não funciona. E, portanto, evidentemente tem que funcionar. Quanto ao mais tem que se aplicar as deliberações da Assembleia Geral da ONU, tem que haver 2 Estados, tem que haver as potências, tem que garantir a estabilização da região. E isto é um problema que se põe grave. Porquê? Porque é que para mim agora é uma situação grave? Porque eu acho que os Estados Unidos, como a França, ou a Inglaterra, ou a Alemanha, enfim, o Japão, países que têm dinheiro e poder, podem garantir isso. Mas é evidente e óbvio que para haver uma garantia de que essa paz, digamos, essa coincidência pode vir a acontecer, será necessário que a Rússia entre nisso. E, a meu ver, há uma coisa que aconteceu agora grave a partir de outubro, é que Putin recebeu os líderes do Hamas. Foi, a meu ver, um erro que Putin, a meu ver, cometido por Putin, por uma razão, porque não é do interesse dele. Erro não. Não é do interesse dele. Taticamente não é do interesse dele. Então, se é, ele está a ver 5 centímetros à frente do nariz. E devia ver 5 quilómetros à frente do nariz. Um estadista a sério vê muito, muito longe. Mas ele não é um estadista. Está bem, é um ditador. Mas acontece que ele, de qualquer maneira, ele devia ver a questão de outra maneira e devia encarar a questão de outra maneira. E devo dizer que quem está... A questão de Israel e a questão da Palestina é uma questão tão densa e complicada, e há tanta bibliografia sobre o assunto, e há tantos estudos interessantes sobre o assunto, que eu acho que, de facto, nós andamos um bocado todos, e eu, a começar por mim, na ignorância de muita coisa. Agora, há uma coisa que para mim é certa. A história tem, a meu ver, certos momentos em que tem que ser assumida a plataforma histórica. E a plataforma histórica é esta. 48 é para continuar. Há um Estado soberano que foi instituído. Tem direito à existência, tem direito à soberania. Os palestinianos também têm direito, e acontece que, neste momento, têm sido vítimas, todos, de uma incapacidade de compreender que a paz é melhor que a guerra, que é uma coisa espantosa. Porque os interesses em jogo são interesses falsos, que se jogam com muita... manipulam, e acontece que fazem crer, portanto, que é uma desgraça. Isto é uma desgraça para quem? É para quem morre, claro. Para quem morre indevidamente. É evidente, como na Ucrânia também é uma desgraça para o povo ucraniano, aquelas mortes todas, como é também uma desgraça para aqueles soldados russos de 18 anos que são incorporados à força e que também morrem porque fazem deles carne para canhão. No fundo, o que é que eu vejo? Eu vejo nestes mortos todos, com exceção dos responsáveis, enfim, naturalmente, vejo em 90% destes mortos todos carne para canhão. E eu, que sou adepto, sou pacifista, mas não pacifista amorfo. Ou seja, uma paz justa pode implicar o conflito, pode implicar a guerra, pode haver guerras justas. Há quem diga que não há nenhuma guerra justa. Não, as guerras podem ser justas. Acontece que nós não podemos dizer assim, os cordeiros não têm direito a falar, têm que oferecer o pescoço para morrer. Não, também temos que admitir que os cordeiros podem revoltar. Foi o que fizeram os judeus, aliás, na sequência do Holocausto. Portanto, acontece o seguinte, é que há um problema no mundo que é este. Não se está a dar importância às questões centrais que estão a ocupar o mundo. E, claro, depois todos cometem erros, a meu ver. Aqui eu já disse e volto a dizer, quando os conflitos são longos, todos sujam as mãos e todos que dizem que têm as mãos limpas. Ninguém tem as mãos limpas. Agora, há questões que têm que ser dadas como adquiridas do ponto de vista racional. E, a meu ver, reina uma irracionalidade monumental e, de facto, e devo dizer também que a esquerda europeia que apoia o Hamas e apoia a Palestina é uma coisa. Apoiar a autoridade palestiniana é outra coisa. Apoiar o Hamas ou o Hezbollah é outra coisa completamente diferente. Eu não estou a ver como é que é possível apoiar o Hamas e o Hezbollah como sendo partidos que defendem um modo de vida ocidental ou a civilização ocidental, cultura ocidental democrática. Não defendem, eles não querem isso, eles matam as mulheres que, por causa do véu, torturam as mulheres nas prisões lá em Teherão. Ontem foi libertado finalmente um francês que estava detido ilegalmente há 600 e tal dias, quase 2 anos, e há agora uma francesa, uma outra mulher que não consegue libertá-la, que está ainda há mais tempo, que é uma académica, até penso eu, que detiveram. Há aquelas mulheres todas que são torturadas na prisão, matam-nas, penduram pessoas através de gruas pelo pescoço e enforcam as pessoas publicamente. Quer dizer,
E isto isto é anti-civilização. Portanto, também chegou à altura de se dizer uma coisa que é, eu terminava dizendo isto, aquelas pessoas que dizem que todas estas questões dos direitos e da democracia são eurocentrismo, eu tenho uma resposta que não é minha, e que é a resposta de um grande politólogo italiano, Norberto Bobbio, que era, aliás, um homem, um socialista social-democrata, que foi um grande teórico do direito e da política, insuspeito, que lutou contra o fascismo Mussolini. Ele viveu quase 100 anos, por isso ele nasceu em 1909 e morreu em 1904-5, portanto, ia assistindo ao seu centenário, esteve bem até ao fim. E Bobbio disse uma vez uma coisa fundamental. Aliás, ele é autor de frases interessantes. Ele disse uma coisa, tem um livro que é de ensaios que diz: nem com Marx, nem contra Marx. Porque ele explicava a política através do equilíbrio. Portanto, ele dizia, é preciso de vermos o equilíbrio. Mas ele disse uma coisa muito importante. Um dia perguntaram-lhe assim: os direitos humanos não têm fundamento, têm um fundamento eurocêntrico, é tudo invenção dos europeus e tal. E ele disse: os direitos humanos são uma invenção dos europeus. E ainda bem. Porquê? Porque são bons. Alguém concorda que uma pessoa seja condenada sem julgamento? Alguém é adepto da tortura? Alguém é adepto dos ataques à liberdade de expressão? Alguém é contra a igualdade? Se foi uma invenção dos europeus, como teoria jurídica, é uma boa invenção que serve para toda a gente. E estou convencido. Aliás, o Kofi Annan, antigo secretário-geral da ONU, do Ghana, subscreveu isso e veio dizer: sim, nós não temos que nos perguntar sobre os fundamentos, tem muita importância falar dos fundamentos dos direitos. Mas ele diz, mais do que fundamento, temos que os defender. Claro. E foi o que ele disse. E ele era uma pessoa insuspeita e uma pessoa que disse, a questão é esta. E, portanto, eu não posso defender movimentos que são contra os direitos. Seja em nome de que for. Pronto, paciência. Vamos passar então para o último tema e peço que sejam mais resumidos possível, porque já passámos mesmo o nosso tempo. Ora, o G7 aprovou o pacote de 50 mil milhões de dólares para a Ucrânia, financiados pelos juros dos ativos russos congelados. O presidente russo, Putin, disse esta sexta-feira que o uso de ativos russos pelo Ocidente é um roubo e garantiu que esta ação não ficará impune. José Faustino, o que pode originar esta situação? Não origina nada de especial. Eu aqui fiquei muito satisfeito de ver muita gente unida a apoiar a Ucrânia, e por motivos que o professor Silvério Cunha disse, nós temos é que defender a liberdade e não a barbárie. Contra a questão do roubo, eu sei que o problema é polémico, não temos tempo, é tão roubo como os cereais ucranianos que rouba através do mar Negro, não é? É a mesma coisa, portanto, isso roubo por roubo. Nas guerras há sempre estas coisas, não é? Embora eu admito que os dinheiros que estão congelados é um assunto polémico, mas hoje não vou perder tempo com isso por causa do tempo. Eu também penso que sim, até por uma razão, porque se nós queremos que mais tarde pode haver aqui um exagero num certo ponto, é que a Rússia não vai desaparecer. E, portanto, como vai desaparecer, o grande problema que se põe é este. Nós podemos pensar que Putin vai desaparecer e que aquele tipo de regime irá desaparecer, mas os russos não vão desaparecer e a Rússia não vai desaparecer. E, portanto, nós, europeus, não temos interesse nenhum em ir... Não, russos não. Exatamente, não temos interesse nenhum em hostilizar os russos ou a sociedade russa ao ponto de, digamos, os achincalhar como se fez aos alemães contra os adversários. Portanto, nós temos que ponderar isso. E acho que os ativos russos dependem muito da origem deles também, depende muito, certamente, há ativos que são honestos, e, portanto, etc. E, portanto, eu acho que é uma coisa complicada e acho que devia haver mais diplomacia nisso. Pode ser, agora, há uma coisa que é inultrapassável. Putin pôs a fasquia a um nível tal que é o precipício. O que é que ele quer? Quer que as pessoas agora façam o quê? Quer que ele infringiu o direito internacional escandalosamente. Quer que as pessoas façam o quê? Que digam que sim, batam palmas. Agora, podem dizer-me assim, o Maidan 2014 sempre houve chatices lá. Muito bem, isso resolvia-se com o quê? Com referendos, resolvia-se com negociações nessa altura, e a meu ver a questão é esta. É que Putin, desde 2007, é bom lembrar, eu falo sempre desse discurso que vem em muitos documentários e que as pessoas esquecem. Em 2007 ele fez um discurso que mostrou claramente que ele iria fazer, ou transformar o regime dele, num regime que iria impor pela força soluções. Em 2007. E na altura ninguém ligou. E, portanto, 2014 é apenas uma etapa disso. Agora, os russos podem se queixar muitas coisas da Ucrânia? Podem. Mas a questão histórica é esta, é que agora ele não resolve a questão anexando a Crimeia e invadindo um país com autorização internacional. Porque se amanhã invadissem a Rússia, ele certamente ia dizer que indecência, que ilegalidade, não pode ser. Ele próprio agora invoca a ilegalidade de tirarem os ativos.
Pois é. Então, se a legalidade deve respeitar, ele devia começar a ter respeitado a legalidade internacional. Portanto, é uma coisa que é um bocado absurda e é o jogo do poder. Aliás, até se torna absurdo mesmo aquelas ameaças nucleares, tudo aquilo. Muito bem, muito obrigada pelo vosso poder de síntese aqui neste último eu tema. acrescento, ui! Neste último tema, acabamos assim mais uma revista da semana. Já sabe, até breve.